Quando a Suprema Corte falha, a quem se recorre? Esta pergunta foi feita em 27 de abril de 2018 à então ministra Carmen Lúcia, presidente do STF na época, pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera, que demonstrou muito interesse na Justiça Nacional. Esta pergunta nunca foi tão atual como nos dias de hoje, em 2021. Eu mesmo, hora ou outra, estou me perguntando, a quem podemos recorrer? Chega muitas vezes a gente querer perder as esperanças ao ver tantas atrocidades, tantas decisões injustas sendo tomadas pela nossa Suprema Corte. Eu estava aqui pesquisando no Portal 360 essa visita que o presidente chileno fez à Suprema Corte. Ele estava muito interessado, porque, acredite ou não, além de novelas, futebol, a gente também exporta os julgamentos da Suprema Corte sendo televisionado lá no Chile. Eles acompanham também o circo que é a nossa Suprema Corte. E aí eu fui dar uma pesquisada, fui ver aqui a entrevista e vi as principais perguntas que o presidente chileno fez à então ministra Carmen Lúcia. Na época, Jair Bolsonaro era apenas um pré-candidato à presidência da República. E as perguntas dele deixou os ministros do STF totalmente constrangidos e calados. Acredite, eles ficaram calados sem ter uma resposta para dar para o presidente do Chile. Aqui diz assim a reportagem. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, visitou o STF na tarde de sexta-feira, no dia 27 de abril de 2018. Foi recebido pela presidente Carmen Lúcia no Salão Nobre da Corte. Acompanhando a visita estavam os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli e outras autoridades brasileiras e chilenas. O presidente mostrou-se interessado em entender o funcionamento da justiça brasileira. Emparedou Carmen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli com alguns questionamentos. Veja só. Quanto tempo demora um recurso? Carmen Lúcia targiversou e disse, dependia. O Supremo tem uma carta de atribuições que não é muito comum nos outros países, afirmou a presidente. E aí ele perguntou, a quem se recorre quando o STF falha? Também quis saber se cabia recurso às falhas do STF. Carmen disse que não. O chileno brincou. Então, deve-se recorrer ao poder supremo, se referindo a Deus. Fachin afirmou que a própria sociedade funcionaria como revisora das decisões do STF. Então o presidente chileno não perdeu a oportunidade e perguntou logo. Então quer dizer que a sociedade ela tem poder para revogar decisões do Supremo? E aí todos ficaram calados. E aí ele continuou tripudiando. E uma terceira turma? Carmen disse que julga 75 mil ações por ano. Piñera quis saber se não tinha pensado em criar uma terceira turma. Toffoli interveio. Só abriria mais espaço para mais divergência e teria que ser resolvida pelo Pleno. Quando disseram para o presidente chileno que só no STF são julgadas 75 mil ações por ano, Piñera prontamente disse, eu vou me embora agora mesmo, porque diante de tanta demanda, vocês estão perdendo tempo comigo. E aquela visita durou apenas 25 minutos. Agora veja comigo a hipocrisia e como o sistema judiciário brasileiro é tão falho e fracassado. Primeiro ponto, não tem a quem se recorrer mais aqui na Terra. Eles mesmo deram a resposta, não, se o STF falhar, não tem a quem recorrer. E aí o Edson Fachin, um estudioso nato, inteligentíssimo, disse que a própria sociedade serve como revisora das decisões do STF. E essa pergunta que foi a pergunta matadora que deixou todo mundo calado.
Então quer dizer que a sociedade ela pode revogar as decisões do Supremo? É claro que não. Aquilo ali foi somente uma resposta retórica de Edson Fachin. Isso ainda foi em 2018. E 2021, essa pergunta ainda continua ecoando. Eu mesmo muitas vezes me pego perguntando, Senhor, a quem recorrer? A gente tem um sistema judiciário que é muito falho, que está viciado. A gente tem um sistema de revisão que também está viciado em um ciclo contínuo, amarrado e preso na corrupção. Você sabe como funciona o sistema judiciário brasileiro? Principalmente no que tange ao STF, aos deputados, senadores e presidente da República. Você sabe como é que eles se controlam? O STF, ele não é apenas uma corte constitucional. Ele é propriamente um tribunal que julga qualquer coisa. Acredite, já chegou casos ao Supremo de pessoa de ladrão de galinha. Acredite, já chegou casos no Supremo de ladrões de galinha, que pelo Supremo foi condenado. Um ladrão de galinha. E a gente vê pessoas corruptas que desviaram bilhões de reais dos cofres públicos que ainda hoje permanecem soltos, que ainda hoje permanecem livres como se não houvesse amanhã. Dias atrás, um dos crimes que ainda iriam ser investigados, que é o caso daquele deputado ou senador que me foge a memória, José Guimarães, que ia ser investigado no caso dos dólares na cueca. O seu processo foi extinto porque prescreveu devido tempo, passou o tempo de ser julgado e simplesmente caiu no esquecimento. Um dos ministros pegou aquele processo, pediu vistas, sentou em cima e o processo ficou lá parado por anos até expirar. O assessor desse político foi pego com 100 mil dólares na cueca. E sabe o que é que vai acontecer agora? Esse dinheiro será devolvido com juros e correções monetárias, pelo valor do dólar e pela inflação. Ou seja, aproximadamente 500 mil reais serão devolvidos para aquele rapaz, ou mais, se não chegar próximo a 1 milhão de reais. Tudo isso dinheiro dos cofres públicos. O STF passou a ser chamado de vergonha nacional. E falar contra o STF hoje já é crime. Praticamente porque pessoas estão sendo presas, pessoas estão perdendo o seu direito de ir e vir, somente porque falaram contra ministros do STF. O STF é uma instituição séria. O STF é uma instituição que toda democracia precisa. Porém, os ministros, seres humanos que estão lá, estão deixando aquela instituição de forma vergonhosa perante a sociedade. E muitas vezes a gente acaba querendo perder as esperanças, porque no sistema judiciário brasileiro, como eu tinha falado, o STF é a última instância. Você vê que ele julga decisões do executivo, ou seja, o presidente Bolsonaro muitas vezes não pode governar, porque as decisões dele são revogadas pelo STF. Muitas vezes o STF também edita ordens para que o Congresso acate como abertura de uma CPI, e muitas vezes também mandando prender deputados sem passar pelo crivo da casa legisladora que é necessário passar. E cada vez mais a gente fica se perguntando, meu Deus, a quem recorrer se o STF manda em tudo? Por aquilo que é previsto pela Constituição, o único órgão competente para julgar as decisões do STF se chama Senado Federal. É o Senado Federal que pode abrir processos de impeachment contra ministros da Corte. Mas veja só que reviravolta. Os mesmos senadores que podem destituir ministros do STF, eles estão nas mãos dos ministros. Porque muitos ministros
estão com processos de corrupção desses ministros em mãos para ainda serem julgados. E a gente acha que é uma estranheza muito grande. Eu vou dar aqui um exemplo. O então ministro da Casa Civil atual, Ciro Nogueira, em 2018 abriu-se um processo contra ele com suspeita de corrupção. E o plenário da corte foi julgar justamente se abriria um inquérito para investigar essa desconfiança em relação a Ciro Nogueira. E naquele processo onde o plenário ia decidir, um dos ministros pediu vista no processo. E esse ministro é o então ministro Gilmar Mendes. Ele pediu vista do processo, botou debaixo do braço e segurou até hoje. Só que recentemente, assim que o ministro Ciro Nogueira foi empossado como ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Gilmar Mendes lembrou do processo e trouxe novamente para o STF analisar e assim dar andamento ao processo. Daí por diante eu nem pesquisei, eu sei que estava sendo cogitado colocar no plenário novamente, ou na segunda turma, para ser julgado se abriria investigação contra Ciro Nogueira. No meu ponto de vista, na minha humilde opinião, isso aí foi uma forma de dar um recado de que Gilmar Mendes tem o Ciro Nogueira aqui, ó, na sua mão, e está no STF. E muitos outros processos de senadores, deputados, estão parados lá no STF. Uma forma que, na opinião minha, que sou leiga, e de muitos brasileiros, é uma forma de fazer uma barganha, uma chantagem, é uma forma que a gente vê que ocorre no Brasil e deixa a gente muito revoltado. Não foi à toa que tanto o presidente Bolsonaro como seus apoiadores ficaram revoltados quando o ministro Barroso fez reunião com os líderes dos partidos políticos para tentar mudar a votação do voto impresso auditável. E ali se levantou suspeita. Qual foi a força? Qual foi o argumento que Barroso usou para convencer os líderes partidários a mudar de ideia, a mudar de posição dos seus votos? E isso foi um fator fundamental para que o voto impresso fosse rejeitado pela Câmara dos Deputados. Então o sistema está viciado porque os senadores ficam refém do STF e acabam não julgando o STF como deveria, moderando para que ele não passe das linhas constitucionais, não tome decisões abusivas. E, ao mesmo tempo, senadores, políticos, deputados continuam no governo, continuam apoiando, continuam fazendo as suas falcatruas sem nunca serem julgados e punidos. A Lava Jato foi uma prova disso. A Lava Jato prendeu milhares de corruptos, bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos, mas só foram presos de verdade aqueles que não eram políticos, eram os empresários, os donos das grandes corporações que participaram da corrupção. Porém, aqueles que eram ligados à política, que estavam tendo mandatos ainda no governo durante o processo, todos eles eram enviados para o STF. E o STF condenou alguns poucos coitados. O Lula só chegou a ser condenado porque não era político, não tinha direito ao foro privilegiado. Mas mesmo assim, nesse ano de 2021, o STF conseguiu de maneira maravilhosa tentar limpar a ficha criminal do Lula e ainda tornou ele elegível para as próximas eleições. E aí a pergunta que todo brasileiro faz: quando o STF falha, a quem devemos recorrer? O próprio Sebastián Piñera, presidente do Chile, ele nos deu a resposta. Embora ele falou em tom de brincadeira, mas ele falou uma verdade maravilhosa. Ele disse
que quando o STF falha, ainda existe um Deus no céu a quem podemos recorrer. O STF, ele esquece que 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Eles creem em Deus. Creem em Deus, no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E esse Deus em quem eles creem, ele é justo, ele é bom, ele é poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer Suprema Corte. Na verdade, o Supremo aqui é ele. O Supremo é Deus. O Supremo não é o povo. O Supremo é Deus. E esse povo conservador, na sua maioria cristão, crê nesse Deus que é maior do que o STF. Crê que esse Deus vai dar a solução para esse país. Esse vídeo é para você cristão, que muitas vezes está perdendo a esperança de ter dias melhores para o nosso país, a esperança de viver a verdadeira liberdade, quando você vê essas decisões sendo tomadas de forma arbitrária. Você vê um cantor de 81 anos, chamado Sérgio Rei, sendo tratado como bandido, sendo impedido de ir e vir por causa da sua posição ideológica ou por causa de alguma coisa que ele falou. A nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada. E eu volto a falar o que eu já falei para muitos dos meus irmãos. Nós cristãos, hoje, somos o inimigo número 1 desses corruptos. Somos o inimigo número 1 desses que praticam iniquidade, desses que querem defraudar as famílias, que querem tirar o direito da propriedade privada, que querem privar os cidadãos da sua liberdade de expressão. E se os cidadãos forem privados da sua liberdade de expressão, os primeiros a serem atingidos serão os cristãos, que serão impedidos de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. Basta olhar para os países comunistas. Nesses países, o cristianismo ele é proibido. Veja na China, igrejas cristãs são destruídas constantemente e muitos dos cristãos precisam estar debaixo das cavernas, debaixo da terra, nos sepulcros, adorando a Deus escondido sem ninguém perceber. Então nós cristãos precisamos nos levantar. Não podemos perder a esperança de que acima do STF existe um Deus no céu que é justo e que ouve o clamor da sua igreja e que ouve o clamor do seu povo. Não podemos deixar de orar pelo Brasil e principalmente não podemos deixar de agir, de fazer a nossa parte. Uma coisa que eu sempre ensino para as minhas ovelhas, para as pessoas com quem eu posso influenciar diretamente, olha, quando você orar para Deus fazer algo, para Deus usar alguém, primeiro esteja o teu coração disposto a ser usado por Deus. Se você quer que Deus mude esse país, Deus usa alguém para mudar esse país, que você possa no seu coração dizer, Senhor, se tu quiser me usar para mudar esse país, usa-me. Eu quero fazer a diferença. Então fica essa dica. Quando você estiver perdendo as esperanças, achando que não tem mais jeito, achando que o STF já manda em tudo e que acima dele não tem ninguém, lembre-se do Deus que você serve. Ele é maior do que tudo. Fiquem na paz e se puderem, se inscreva no meu canal, dá uma curtida aí e assim divulga, compartilha. Eu estou começando agora, sou mais uma voz para poder fazer a minha parte em prol da minha nação chamada Brasil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.